E agora? E agora, tá com áudio? Tá com áudio? Me dá um feedback, por favor. O áudio voltou já ou não? Pera. Eu vou só tô ajeitando aqui as coisas. Só pra não ficar nada errado aqui, espera, viu? Opa. Colocar aqui o negócio aqui. Bom, tá com áudio agora? Ah, voltou. Deixa eu só pegar minha água aqui rapidinho. Bom, gente, como vocês sabem, meu canal, apesar de eu ser estudante de publicidade e propaganda, apesar de ser estudante de política, né, relações internacionais e política, não é um canal de um todo voltado à política, né? Eu falo aqui muito mais sobre as relações entre povos, sobre esse tipo de sobre vida no exterior, vida aqui na Rússia. É bem diferente, né? O meu conteúdo. Nesse vídeo em especial, eu corri para gravar porque eu não sei quem é que lembra, mas nas lives antigas que eu vinha conversando, que eu vinha falando, quando se tocava no assunto das eleições, eu já falei, se eu não me engano, em 3 lives, que o Trump ia vencer. Isso aí era algo que assim, eu não sei quem tinha dúvida. Assim, tava, que nem meu pai diz um ditado, tá escrito nas estrelas. Eu já imaginava que o Trump ia ganhar. Até porque o desempenho do Biden, gente, né? Colocaram uma pessoa mais morta do que tudo. Colocaram uma múmia, né? Pra, pra governar, então não tinha como esperar algo diferente. E foi interessante que eu tava conversando com um amigo meu semana passada, numa das classes de política lá na sala, e eu falei pro meu amigo, eu falei, o Trump vai ganhar, meu amigo, rapaz, anciano, eu digo, vai. E eu comentando numa live minha aqui, já tem um tempo, eu falei sobre. Eu disse, gente, eu vou jogar pro universo. Depois procurei nas lives antigas, apesar que as lives ficam salvas, né, pra quem é membro. Mas eu tenho muita live, eu não lembro qual foi a que eu falei. Mas. O que é que acontece? Eu não vou nem ler muitos comentários, gente. Hoje vai ser mais só um papo mais livre, assim, porque como o tema é tenso, eu sei que vai ter muita coisa aí. Só se passarem dos limites nos comentários, aí eu vou dar bloco. Mas qual é o ponto? A gente sabe que os Estados Unidos é um país que movimenta, que tem uma força ainda muito grande com relação à política do mundo, né? A gente teve hoje a Rússia, né, tá sob sanções, o sistema SWIFT, que é esse sistema de bancos, né? Então, não dá para comprar, não dá para mandar dinheiro para a Rússia de forma mais fácil, né? Porque se tem por criptomoeda e se tem daquele jeitinho, né? Se tem dos jeitinhos. Mas a gente sabe que ainda é uma potência, né? Então, uma eleição nos Estados Unidos mexe com o mundo. Então, eu tô fazendo até uma live agora, né? Por causa disso. Mexe com tudo, né? Mexe com outros países, mexe com câmbio de moeda, mexe com uma cadeia de ideias, reforça muito, dá força a outro. Por exemplo, eu acredito que hoje, se, sei lá, por algum motivo, o Bolsonaro, por exemplo, ficasse elegível, ele levaria. Ele levaria outro assim, dólar 6,12. E é muito louco isso. Porque quando eu comentei numa live passada, né? Quando eu comentei numa live antiga minha, eu disse que qual é a minha teoria de conspiração com relação às eleições e com relação à situação atual de guerra.
Já vem um tempo que os Estados Unidos vêm enfraquecendo o apoio à Ucrânia, que vem de forma mais não tão efetiva mais ajudando, né, nessa questão do conflito aí, né? A Rússia segue sendo uma potência muito grande, tem um poder bélico muito grande e diferente de Cuba, que os Estados Unidos de certa forma conseguiu, né, durante esses anos todos fechar e dominar. Cuba é pequena, é uma ilha, não tem o poder que que a Rússia tem. Com aqui foi diferente. Só que aí o tempo foi passando, a Rússia não cedeu, continuou esse conflito com relação à Ucrânia e foi diminuindo tanto o apoio com relação à União Europeia, que fica meio que ali nas costas dos Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos manda, a União Europeia tem que obedecer. Só que os Estados Unidos mesmo vinham ali colocando um pé para trás com relação a dar esse reforço, né? Esse suporte a Ucrânia, que ainda tenta, eles estavam apoiando, né? Enfim, toda uma corrente aí política, toda é muita conversa para explicar e puxar. Não, não é esse a intenção da live. Só que aí, o próprio Trump já tinha meio que demonstrado um desinteresse, porque a gente sabe que guerra gera dinheiro, venda de armamentos e várias outras coisas. E uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, e Rússia e Ucrânia, é meio visível que é difícil para é impossível para a Ucrânia sufocar ou barrar um país como a Rússia. É meio que uma guerra perdida já. Trump, ele é acima de tudo businessman, esqueci o nome em português agora. Então é uma perda de nível muito grande para os Estados Unidos. Essa perda gera desinteresse. E eu dizia na minha teoria que Estados Unidos ia ser na eleição agora Trump, ele ia ganhar. E que depois dele ganhar eu acreditava que a guerra entre Brasil, tô ficando doido agora. A guerra entre Rússia e Ucrânia acabava. Acredito bem. Voei muito agora com os comentários. Deixa eu focar aqui pro vídeo, que a cabeça foi longe agora aqui no pensamento. Eu acredito que depois dessa vitória do Trump, eu acho, né? É uma teoria, né? Tudo pode mudar, pode dar o louco na cabeça dele e ele fortalecer ainda mais o apoio. A gente vive em tempos tão loucos, né? Nebulosos aí que tudo pode acontecer. Mas eu acho que não vai durar muito tempo isso não. Acho que os Estados Unidos têm outros focos e que não é mais a questão do conflito Rússia e Ucrânia já há um tempo. Agora o Fábio falou que o Brasil tem que sair logo do clube das ditaduras do BRICS. A questão, Fábio, que eu tô falando é com relação à guerra. Não tô dizendo com relação a. É muito diferente. Comparar a Finlândia com a Ucrânia é. Você é muito inteligente, você é mais inteligente do que esse comentário que você fez. Você sabe disso. É uma coisa completamente diferente. A Finlândia nunca flertou nada com a Rússia. Ou a Finlândia é um país completamente diferente. Eles, na verdade, não gostam do país. A Rússia e a Ucrânia, basicamente não, já foram o mesmo país. Compartilham muito questão em alguns pontos, algumas regiões da Ucrânia. Eu conheço pessoas, por exemplo, que estão lá na guerra hoje. Soldados que nasceram dentro do território ucraniano, mas se consideram russos. Por exemplo, um exemplo muito bobo e completamente fora da política, mas para entender. Tem uma apresentadora no Brasil, que ela é famosa, que o povo fala que é a russinha do SBT, a Lola Melnick. E nas entrevistas, quando conversa com a Lola, perguntam assim: Lola, você é russa, tudo tal? Ela diz: sim, sou russa, eu nasci na Odessa. Odessa é território ucraniano. Não é Rússia, entendeu? Mas ela nasceu na época da União Soviética, ela se considera soviética e automaticamente ela se considera russa. Eu digo até, Lola é de direita. Matheus, o que é que tem a ver de direita? Tá nem entrando nesse assunto ainda, homem. Não tem nada a ver o que eu tô falando com direita ou com esquerda. É...
E pra você ter uma noção, ó, eu tenho uma professora aqui, nós temos uma professora aqui da FEFO, que ela é ucraniana também. Quer dizer, se você disser que ela é ucraniana, ela falta te matar. Ela é russa, né? Ela nasce soviética. Nasceu, pra mim, eu considero ela ucraniana, que ela nasceu em território ucraniano, né? Mas na época da União Soviética, então ela se considera russa. Não considera nem soviética. Então é muito complicado. A questão Rússia e Ucrânia é uma questão que vai além do claro entendimento de mapa ou até do entendimento político, é uma coisa que já mexe ideologia, que já mexe raízes culturais, mexe muita coisa, muita. Eu não vou falar tão a fundo, eu só abri essa live porque eu fiquei na hora, caraca, mano, eu disse um dia desse numa live, que eu imaginava que ia desse rolê, porque eu tinha muita gente ao meu redor com certeza que o Trump não levava. Eu dizia, gente, eu acho que não. E eu acho que ele leva. Eu nem sei, deixa eu ver quanto é que tá o rublo aqui. Quanto... Falaram que valorizou mesmo. Agora a gente se lasca agora, porque na troca pra gente ter mais vantagem, né? Mas, não, teve uma queda. Então, o povo vai ficar doido aqui pra quem troca 10 mil, 20 mil reais. E eu acho que vai valorizar mais. E o dólar, em compensação, tá 6 e quanto? 6,12? Dólar real. Era o momento de eu receber do YouTube hoje, né? Olha, o momento de eu receber do YouTube era esse. Deixa eu ver, 150, vou falar um pouquinho de dinheiro, mas $150 é quase R$ 1.000, meu pai. Quase R$ 1.000. Gente, vamos ver. Agora eu vou acompanhar mais, né? O que é que os sites vão dizer aqui. Compra Bitcoin, Kaique. Rapaz, eu vou conversar com um amigo meu, eu vi que o Bitcoin deu uma... Pra quem tem Bitcoin, parece que deu uma melhorada. Eu não sei, foi tudo muito louco. Eu tava trabalhando aqui, fazendo meus cadastros, né, no site de bolsas, e aí eu vi a notícia. Então dei essa pausa aqui só pra bater esse papo com vocês. Vou agora, óbvio, ler as notícias aqui, acompanhar, ver as especulações, vou olhar os sites aqui, o que é que tá acontecendo, o que é que o pessoal tá falando. Eu li por alto que o presidente Putin parece que não planeja se manifestar sobre a vitória do Trump, né? Parabenizar, falar alguma coisa. Eu tava dando uma olhada nas mídias aqui. Vou dar um papo com a Ana, eu quero ver o canal da Ana, que a Ana ela entra mais nesses assuntos políticos, ela gosta mais do que eu. E é isso, gente. Kaique fazendo os horóscopos, gente. Não é horóscopo não, de hoje que eu não trabalho mais com horóscopo. Você viu que tem norte-coreano na Ucrânia? Não, eu vi por alto. Eu vi assim, porque assim tem muita notícia, né, gente? E eu sou, como é que eu posso dizer pra vocês? Eu sou muito cético com relação a notícias. Eu não vejo uma matéria e corro e repasso e reproduzo achando que é verdade. Então, assim, quando alguém fala, eu vi algo sobre os rumores de soldado norte-coreano na Ucrânia, mas eu ouvi assim, na internet. Internet é terra de sem ninguém, né? Qualquer um fala, qualquer um posta. A internet deu voz para muita gente hoje, gente boa e gente também não muito boa assim. Então, não estou dizendo que é mentira, mas estou dizendo que eu não parei para ler. Cético com a notícia, mas acredita na mídia russa. Eu não sei quando, Fábio, você tá tirando... Eu ia ser até bem mal educado com você. Eu não sei de onde você tá tirando. Quem tá falando que eu acredito em mídia aqui é você, que eu nunca trouxe aqui no meu canal nada falando... Tanto que eu não trouxe nem notícia até aqui. Você tá passando vergonha sozinho nos comentários. Tá menstruado, homem, tá de TPM. Oxi, tá doido? Dá um bloco já já. Quantos soldados da Coreia deixaram abaixo na Ucrânia? Não sei, que eu não trabalho na embaixada, homem. Eu não sei. E vocês, pessoal? Então, vocês acham que vai ser o quê? O que é que vocês acham? Vocês acham que depois dessa vitória do Trump, o que é que vai mudar? O que é que vocês especulam aí? Será que vai acabar
Vocês acham que vai continuar? E com relação, por que que eu toquei nesse assunto com relação à Ucrânia? Deixar muito bem claro, né? Quem acompanha meu canal há bom tempo sabe que eu não ando falando sobre isso, que eu não trago muitos assuntos sobre, eu entendo os dois lados, eu entendo sobre como essa situação muito misturada da Rússia, eu tenho amigos tanto que são, né, eu conheci aqui ucranianos, como eu conheço russos, há um número muito grande que veio depois do que aconteceu. Eu tenho alguns amigos que nasceram em território ucraniano também. A minha intenção maior com esse vídeo aqui e trazer essa relação, trazer em pauta isso que aconteceu, é só de especular mesmo e conversar com relação à guerra, porque eu, particularmente, acredito que ela vai acabar. Eu acredito que não passa mais 2 anos, ou um. Você viu a notícia da embaixada americana em Brasília? Não, então. Eu vi que o Trump ganhou, dei uma olhada rápido, dei uma olhada em CNN, dei uma olhada em Sputnik, dei uma olhada, porque assim, como é que, pelo menos eu faço? Sai uma matéria, eu leio na fonte aqui, eu leio na fonte do Brasil, e eu leio na fonte dos Estados Unidos, que é a mesma coisa da fonte do Brasil, a mesma bosta. O que sai nos Estados Unidos, o Brasil, só, a maioria das coisas dá o Ctrl+C, traduz e o Ctrl+V. Então é basicamente a mesma coisa. Então eu falei CNN assim, eu li rápido, gente, mas aí eu vou sentar depois, vou ler CNN não falei CNN Brasil não, homem. Mas eu vou olhar com calma, vou olhar fontes daqui, vou olhar fontes do Brasil, vou olhar fontes dos Estados Unidos, vou dar uma conversada com a galera de política que eu conheço. E é doideira. Mas no mais, é o primeiro impacto. A primeira coisa é isso. Não vou ler muita coisa agora, né? No momento eu só sei isso. Não tive nem tempo, gente. Eu tava trabalhando. Tô aqui cadastrando, nem terminei ainda. Tô cadastrando um cliente na bolsa de estudos. Enquanto os Estados Unidos ficam nessa guerra, o país não viu o caos. Então, o Christian falou assim, ó, enquanto os Estados Unidos ficam nessa guerra, o país está um caos. Trump vai dar prioridade aos assuntos internos. Eu acho também que ele vai dar um foco muito mais na questão dos Estados Unidos mesmo, na questão, é como já tinha falado, o Trump, ele é businessman, né? Então, a base dele, essa base muito relacionada ao dinheiro, né? Ele é a expressão máxima do que a gente vê de realmente Estados Unidos, consumismo, esse tipo de coisa. Eu acho que ele vai focar nessa situação, que a economia tá bem bamba, inclusive, americana. E aí eu acredito que ele vai financiar, vai deixar de financiar, diminuir ainda mais com relação à Ucrânia. Agora, o que vai ser lá inclusive, antes de abrir essa live, eu tinha lido que o governo, né, que as autoridades lá na Ucrânia já estão bem preocupadas com o futuro, né, porque não estão na esperança de continuar com apoio, não. Vi também um movimento aí, eu estava vendo um rapaz que mora na China falando também, que acredita que o foco dele com relação às sanções, com relação esse foco estratégico é a China, né, que já faz um tempo que os Estados Unidos vem querendo barrar, né, diminuir esse crescimento tão agressivo que a China tem tido. Então hoje em dia acho que é mais complicado. Faz o mapa astral da Ucrânia, Kaique. Eu vou fazer um bloco astral em você já já. Eu sei que é doideira, gente. É doideira. É doideira, é loucura mesmo. Vamos ver agora os próximos passos, né? O Christian falou, o pessoal não entende que a Rússia e a Ucrânia eram uma coisa só antigamente, é pesquisar, gente. Então, Kaique hoje tá retado. É que eu vejo uns comentários assim, né? Que só Deus na causa. Mas é isso, ó.
não dá para comparar a situação de Ucrânia e Rússia com outra situação, com outros países, com outras guerras. São contextos sociais, culturais e vários outros contextos muito diferentes. Agora é só esperar, né? Só esperar o que é que vai acontecer, qual vai ser o movimento no Brasil. Eu não sei como é que tá a mídia no Brasil ainda, eu não tive o crescimento da China é em cima de desonestidades. Mari, qual é o país? Me fala a potência no mundo que cresce em cima de honestidade. Porque se a gente for para a história, hoje a França é o que é por quê? Né? Parte do sangue que corre nas veias da França é africano. É roubo, é invasão, é colonização. Estados Unidos, nem falar. Estados Unidos, a galera saiu da Inglaterra para os Estados Unidos. Primeiro que os povos originários, eles dizimaram praticamente, né? Fizeram separação entre preto e branco, invadiram vários países. Não, não é diferente, não é honesto o crescimento também. Não tem como. A gente está falando de poder, a gente está falando de potências. França até hoje tem colônia, exatamente. Já tem países na África que estão com o movimento de se bater, se assim, pisar no chão e não querer mais França, entendeu? Influenciando aí, explorando, né? É complicado, então. Com relação às sanções, vamos ver como vai ficar com relações à sanção entre Estados Unidos. Eu de vez em quando vou aparecer, vou trazer notícia do que é que está acontecendo, dos passos que vão seguir. É complicado, viu? Existe mais povo originário no Brasil do que nos Estados Unidos. Não, não sabia não. E eu não tô falando que ironia não. Mas assim, dizer que Estados Unidos é um país que cresce de forma honestamente, aí não precisa nem estudar para isso, né? Vou dizer logo assim, a gente sabe, exploração total, invasão, investindo em guerra e várias outras que não vou nem entrar nesse mérito aqui. Eu particularmente, né? Como é que eu posso dizer para vocês? Com relação política, eu acho que quem tem poder na mão, quem é um ser humano com poder na mão, é difícil ter essa honestidade, ter essa, não sei, acho que é querer, acho que é uma utopia, sabe? É meio que olhar para um país e levar para uma coisa meio religiosa, sabe? De estabelecimento de reino dos céus na terra. Não tem, é ser humano, é poder. Não tem um ditado que fala que dá poder pro ser humano e você conhece ele, então é complicado. Bom, mas e vocês? Vocês ficaram surpresos com a vitória? Me falem aí. Me diga, vocês ficaram surpresos com essa vitória do Donald Trump ou vocês imaginavam que a parada ia ser diferente? Vocês achavam que ia ser diferente? A pessoa falar que os Estados Unidos cresceram na honestidade. Não tem. Sur- Super surpreso. Então, Fábio, eu não sei por que eu não fiquei surpreso. Eu imaginei que ele ia ganhar. Vamos lá, ó, eu vou dizer uma coisa que acontece muito na internet. Muito na internet. E a gente às vezes não leva para nossas vidas. Às vezes a gente tende em se basear em situações políticas, em situações de conflitos entre países ou alguma notícia dentro da internet. Gente, o movimento que tem na internet, a força que a internet tem, é muito diferente da realidade. A vida real não condiz com o que a internet fala. Na internet há uma bolha, há uma força muito. Ó, eu não vou nem ler os comentários de vocês, que eu sei que vai vir agora um monte de coisa e eu quero manter essa live saudável. Mas eu vou dizer uma coisa, vou tentar ser mais imparcial possível. E vamos colocar um pouquinho de esquerda e de direita. Na vida real que eu quero dizer, na vida fora do mundo digital, mu- eu acho que a questão ideológica de direita
e os valores ou a força da direita, ela tá bem presente na sociedade. Na internet, eu já vejo uma força muito grande com relação à esquerda. Mas, e quando eu falo esquerda, gente, tem muita vai que o povo fala, ai, fulano é esquerdista, é comunista. A esquerda tem um monte de variante. Você vai para a galera que produz conteúdo esquerdista, por exemplo, na internet, e você vê muita gente, por exemplo, que não apoia o Lula. Como, sei lá, Rita Von Hunter, por exemplo. Que quem mais tem outro canal que eu esqueci o nome do canal. Mas enfim. Porque no Brasil aquela força muito grande que as pessoas separam. Que direita é Bolsonaro e esquerda é Lula. E que chamam Bolsonaro extrema direita, no Bolsonaro nem extrema direita também é. E o que eu quero dizer nesse ponto? Quando eu tava esperando o resultado assim das eleições, esperando no sentido, imaginando o que ia acontecer, pra mim eu tinha certeza absoluta, absoluta, que o Trump ia ganhar. Tanto que eu falei umas 3, 4 lives minhas e eu falei, gente, o Trump vai ganhar. E o que é que acontece? As pessoas, não vai nada, tá todo mundo odiando o Trump, todo mundo é contra, mas todo mundo quem? A internet é uma bolha, gente. Eu já vi gente falar algo do tipo assim, que a internet é uma minoria muito barulhenta. A internet faz muito barulho. Mas na vida real, a força é outra. Olha um exemplo saindo um pouco da política, mas para vocês entenderem como a vida real funciona. Na internet tem muita. Vamos colocar questão de cor. Eu vou dar um exemplo, questão de racismo. Na internet há uma galera que é da militância, há uma galera que pega carona na militância e uma galera que quer visualização e se aproveita dessa pauta, da pauta da cor, da pauta do racismo. E aí o povo fala, nossa, o povo é muito militante, e que é uma causa, com certeza, quando tratada de forma respeitosa, é uma causa extremamente justa e real. Só que a internet infla isso. Os números inflam isso. A visualização, a mídia. Na vida real, esse povo mais inflamado, mais militante, mais lutador, ele tá aqui, ó, digitando, ele tá atrás do computador. Na vida real, você pega o quê? Eu digo por experiências que eu tenho pessoas muito... Eu cresci ouvindo gente negra retinta ser chamado, de que eu não vou dizer aqui, né, na live, porque não tem nem sentido. De você ver piada, as brincadeiras de mau gosto continuam, o preconceito segue do mesmo, pouca coisa mudou, estão tendo avanços, mas pouca coisa mudou. Mas quando a gente vê na internet, pela ótica do mundo digital, parece assim que mudou muito e não é, gente. Direita é muito forte na internet. Tiago, eu não acho... Pode até ser, mas eu acho que a esquerda é mais barulhenta na internet, em muitos momentos. Não a esquerda, mas o que as pessoas leem como esquerda. Porque assim, é complicado até a gente saber o que é direita e o que é esquerda na internet. Porque vem muito jogo de valores, né? Vem o que tá no momento, vem o que tá dando dinheiro, vem o que agrada. Você assiste muitas pessoas que você percebe que não são de esquerda, mas se denomina esquerda por causa dos números e do privilégio que na internet vai ter. Já eu acho que é o contrário. Eu acho que a direita tem mais força na vida real, na vida fora da internet. Só discordo quando você fala que é esquerda na internet. Eu ainda acho que a direita tem muita força na internet. Ambos têm força na internet, mas eu acho que... Eu vou dar um exemplo maior. É porque é complicado. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Na internet, a esquerda tem um poder enorme de cancelar, de derrubar uma pessoa de uma marca, de protestar ali e tirar coisa. Já a direita, ela é cancelada na internet e a galera que é de direita vai pedir desculpa na internet, mas na vida real elas não são canceladas. Você pega, por exemplo, Gustavo Lima. Você pega um Gustavo Lima, ele na vida fora da internet. O cara ameaça de ser preso, voa para os Estados Unidos, né? E não dizendo que ele cometeu crime nenhum, não. Mas, supostamente, ele vai lá e tá com envolvimento, sei lá, em casa de apostas. Foi pra festa de um cara que foi preso de não sei o que lá. E não tem nada com ele. Porque na internet, não, a galera detona tudo, mas eu acho que na vida eles têm mais força. Mas independente disso, o que é que eu quero dizer é que as pessoas estavam nessa ótica
de que por causa da internet achando que não ia dar Trump. E eu não acredito. Eu não acho. Eu não acho mesmo. Supostamente. Tem que falar tudo supostamente. Não sei se você falou sobre isso, mas o Trump disse que se ele ganhasse, ia acabar com a guerra Rússia e Ucrânia em um dia. O que você acha sobre isso? Breno, então, eu também tinha ouvido, eu não vou dizer que eu li em algum lugar, eu não vi. Como ele acabou de ganhar, eu vou procurar isso. Mas tinham me dito que realmente ele tinha feito, tecido esse comentário de que se ele ganhasse, ele ia terminar a guerra. E isso é uma coisa que realmente eu tô agora de olho, eu quero ver quais vão ser os próximos passos, porque muita coisa aí vai mudar se isso acabar, mas Josi falou, o Trump é muito maluco e eu tenho medo dele. Então, o Trump é imprevisível. Amanhã ele vai assim, ele pode mudar de ideia total, né? Alguém falou, já acabou a guerra então. Não sei, né? Ganhou agora, vamos ver. A poeira vai sentar, vai baixar, muitas coisas vão ser feitas ainda, porque é um jogo de interesse muito grande, né? Política é um quebra-cabeça, gente, enorme. Política é assim, quem tá no poder, quem tá no topo, vira e volta, é, conversam, entram em acordo ou discordam de vez. E quem tá ali, os peões são os que voam, né? São os que perdem no final das contas. Os peões são sempre os que perdem. Política, tudo pode acontecer. Essa guerra pode acabar amanhã, pode durar mais 2 anos, pode intensificar. Tudo pode acontecer. Porque eu vou dizer um efeito que... Por que que às vezes eu acho? Vamos lá, eu vou dizer mais uma teoria de conspiração minha. Uma teoria política de conspiração. Quando começou a guerra... Bom, como é que o mundo... A gente meio que dividiu a vida toda. O mundo dividido em dois, né? Oriente e Ocidente aí, né? Estados Unidos versus Rússia. Tinha essa briga. Hoje em dia, essa questão do mundo dividido entre Estados Unidos e Rússia já está começando a ter mundo dividido entre Estados Unidos, China e a Rússia já começa a ter uma visão meio ali no meio. Quando começaram as sanções e quando começou essa coisa toda com a Rússia, o que foi que aconteceu? A China não quer entrar em guerra, é óbvio, e ela ficou ali de canto, de lado, olhando a situação, dando aquele suporte, mas sabe assim, dando suporte até um certo ponto. E a Rússia perdeu muito comércio, a Rússia perdeu muitas portas, se fecharam, e quem foi que estava ali aberto para eles? A China. Eu lembro que quando iniciou a guerra, a Rússia fechou um acordo com a China de venda de gás vitalício e venda de gás a preço de banana. Uma coisa que eu acredito que a Rússia nunca faria em outra condição. Mas ela se viu em uma situação onde não tinha muito o que escolher, né? Dentro de sanções. Aí, muitos acordos foram fechados, a China ganhou muito. Mas, gente, a China ganhou muito com essas sanções, com essas brigas, com essas coisas, porque, por exemplo, vou para os modelos mais básicos, para os exemplos mais simples ali, didáticos, para a gente entender a parada, a jogada. A Coca-Cola, uma empresa milionária. A Coca-Cola parou de vender para a Rússia. O que foi que a China fez? Triplicou a compra da Coca-Cola e agora a Coca-Cola daqui vem da China. Que a China compra, vou inventar, a China comprava 1.000 Coca-Colas, agora a China compra 3.000 Coca-Colas, pega essas 3 e vende e revende para a Rússia. Como não tem sanções, eles estão ganhando agora 3 vezes mais. Isso é com Coca-Cola e tiveram várias outras coisas. Ou seja, ganhou muito. Então eu acho que uma guerra a longo prazo com a Rússia e quebrar muito a Rússia, não sei também se é vantagem, porque além de desequilibrar o mundo todo, fortalece muito a China. E os Estados Unidos não querem isso. E a Índia, verdade, Geraldo, a Índia tá fortíssima. Então eu acho que os Estados Unidos é muito melhor se ter um equilíbrio do que se ter um fortalecimento muito maior. Samsung Nokia.
Mari falou uma coisa interessante. Esse jogo de sanções é coisa pra inglês. Porque assim, a vida aqui meio que continuou, né? Tipo, tem o Cazaquistão, tem o Uzbequistão, tem outros países ali que não estão dentro desse âmbito das sanções que eles seguiram comprando produtos, vendendo para a Rússia, passando ali, né? Que fazem fronteira com a Rússia, muitos países, e seguiu, né? Aqui ainda se compra iPhone, aqui segue com loja da iPhone, aqui as lojas que são de outros países, né? Lojas, sei lá, italianas, francesas, espanholas, seguem que, com outros nomes, mas com os mesmos produtos, então as sanções. E a Europa nesse jogo. A Europa é uma situação complicada, né? A Europa é um caso bem. A Europa é uma panela de pressão no meio desse jogo prestes a explodir também, porque, meu filho, a situação na Europa também não tá muito bonita, não. A McDonald's, na verdade, é uma franquia que um cara com dinheiro aqui, um russo, que é dono de sei lá o que de gás, comprou. Só que eu não sei, a gente sabe que eu tinha, a minha ex-cunhada falava uma coisa, viola de boca todo mundo toca, né? Ele pode ter comprado, ele pode ser um laranja, né? Ele pode estar dizendo que comprou, mas pode estar seguindo financiado e pode continuar sendo a franquia do McDonald's, a gente nunca sabe. Mas tiveram lojas aqui que só mudaram o nome e seguem sendo as mesmas lojas com outros nomes. Ó, gente, uma coisa é essa questão de passei para dar um oi. Beijo, Elisandra. Essa questão de o capitalismo ter muito poder. Então, guerra, sanções, por mais um país como os Estados Unidos, ele jamais vai dar um tiro no próprio pé nisso. Por mais que eles sancionam, né, eles querem ter essa moral, eles fazem isso, eles colocam essa sanção, mas faz tipo assim, ó, tá sancionado, né? Ah, deixa eu ver. Não, ele não tá comprando, não. Olha aqui, ó. Eles sabem que tá. Eles têm os números, eles têm ideia de que segue, de que continua aqui. É como, repito, o iPhone. O iPhone segue aqui. Por exemplo, a Vladivostok, que é a cidade que eu moro, ela é fronteira com a China. Aqui você compra, inclusive, iPhone muito barato. Tem um japonês que vende aqui, que ele não vende nem com não pode comprar nem transferindo dinheiro nem no cartão. Você compra em dinheiro, em cédula. E ele traz do Japão. A China, ó, eu vou dizer pra você uma coisa que eu ouvi de uma pessoa. Eu achei isso muito interessante. Quando discutindo geopolítica, a Daniel falou, o pessoal daqui do chat está discutindo geopolítica como se estivesse discutindo briga de vizinho, difundindo preconceito. Então, o problema muito que eu vejo de muitas pessoas é que falar do meu povo, né, de brasileiro. Muitos brasileiros tratam alguns assuntos assim como se fosse time de futebol, sabe? Por exemplo, tem um atentado na França. Ai, somos todos França. Aí começa todo mundo botar a bandeira da França nas coisas. Tipo assim, as coisas são tratadas num âmbito muito romântico, sabe? Eu não sou uma pessoa inteligente, política, nunca tive esse interesse tanto em política. Só que vim morar aqui na Rússia é meio que impossível fechar os olhos total para a questão política. E eu falo com pouco porque eu não vou, por exemplo, o Trump acabou de ganhar. Não vou chegar aqui e vou fazer uma live de análise dos pontos que a vitória de Trump. Não, tô conversando aqui com vocês, só batendo um papo mesmo, né? Dando minhas teorias de conspiração. As primeiras que eu dei foi antes da eleição, de que ele iria ganhar e de que a guerra ia acabar em menos de um ano. Eu acho que em 6 meses já esfria e acho que com um ano já não tá mais. 2025 eu já não acredito que segue. Posso estar errado? Tudo pode mudar. Já teve vídeo meu que eu falei coisa aqui e no final mudou completamente e eu deixei o vídeo no ar. Mudei porque eu sou ser humano. Mas muita coisa pode acontecer, né? E voltando agora às sanções. Então, as coisas meio que continuaram aqui, né? Ah, lembrei do exemplo que eu ia dar. Quando teve uma. Eu vi uma galera de esquerda, que tem uma galera também que viaja de esquerda, mas porque eu não sei o que esse povo come. Que dizendo que a Coreia do Norte era um. Como é o nome? A Coreia do Norte
era uma luz no fim do túnel, foi o único lugar do mundo que não teve Covid, meu pai do céu, que não teve... Desculpa aí, gente, é que eu acho hilário essas coisas. Eu adoro, às vezes, quando eu vejo adultos falando assim das coisas como se fosse criança, sabe? Que não teve Covid, que é autossuficiente. Gente, quer ver outra ilusão? Nossa, a Coreia do Norte investiu total no... Como é o nome que eles falam? Diz que investiu tanto que não depende de país nenhum. Claro que isso não é notícia, né? Mas a gente meio que sabe assim que a China tem uma... Há um jeito assim, produtos, né? Arroz, algumas coisas passam para a Coreia do Norte tranquilo, facinho, dá para passar, dá para se fazer. Né? Não tem, não é tão fechado quando é fechado no sentido político, né? No regime. Volta a coisa do papel de viola de boca todo mundo toca, né? Mas no fundo tem. Tanto que eu ouvi rumores, né? Isso aí completamente rumores, de que as pessoas passavam, né, pelas fronteiras arroz, alguns produtos, e foi nesse período, né, nesse comércio por baixo do pano aí, que a galera passou o Covid e deu a entrada lá e teve normal, como teve em qualquer lugar do mundo, ainda mais aqui, vizinho da China, né? Você acha que a postura anti-Ocidente da Rússia pode mudar em relação às questões como o feminismo e os direitos do LGBT pós-guerra? Ó, é um assunto bem delicado, mas eu acho que a Rússia é um país, né, com essa ideologia bem conservadora. Eles levam isso. Não tô falando, tô me isentando da minha opinião, tô me isentando de mim. Vou até brincar, voa, Kaique, voa para outra dimensão. Fica aqui agora só um corpo que vai comentar algo completamente descolado da sua realidade. Então eu vou comentar algo completamente não inflamado pelo que eu penso, vou dizer pelo que eu vejo aqui. Eu sinto que essa questão, como é que eu vou dizer para você, essa questão de conservadorismo, de ideias contra o feminismo e contra a questão LGBT é algo que eu não vejo uma perspectiva de mudança. Não vejo. É algo que, além de já estar muito impregnado no povo, o governo segue com essa linha e é algo que é muito visto contra a ideia do Ocidente. Porque o que é que acontece também? Vamos agora vamos para o lado ocidental, vamos para os Estados Unidos e vamos para o Brasil. Tem umas vertentes que pegam a questão LGBT e a questão do feminismo e transformam em algo que já não é direito LGBT nem feminismo, transforma em algo que Deus sabe o que é. Então, por exemplo, eu vou dizer pela França, né? Eu fiquei 3 meses na França e eu ouvi tanta coisa. Eu conheci, inclusive, uma pessoa, né? E eu sentei e conversei e ele era militante. Eu nunca falei a causa que ele era militante aqui na internet porque é algo que não quero tocar nesse assunto. Mas ele era militante assim de umas... Vou exagerar. Umas 15 pautas LGBT. E umas pautas até que me deixava meio confuso do porquê que ele militava por essas pautas. Então a parada na França, pelo menos, e olha que eu não vou entrar nem nos Estados Unidos, que eu tenho um amigo que mora na Califórnia, ele me fala como é na Califórnia, não vou nem entrar nesse assunto. A parada é tão louca, a parada leva um rumo que vai além de direito, que vai além de tudo, vai além da ciência, vai além do entendimento, vai além do direito, vai além de muita coisa. Então eu sinto que cada uma das extremidades levam isso, tipo, a galera conservadora e a galera não conservadora levam para extremos que passa de conservadorismo e que passa de, sei lá, de quê?
E é complicado. Eu não acho que vai ter uma mudança tão grande, embora a geração nova é muito diferente, né? Os jovens hoje em dia têm uma mentalidade diferente. As pessoas, é, as pessoas não seguem mais esse ritmo que a Rússia antes seguiu. Então é um pouco difícil de. Ó, eu vou dizer o que eu estava conversando com um amigo meu da sala um dia desse. Você segurar uma comunidade, você segurar uma ideologia, você barrar algo como LGBT e feminismo, você consegue facinho, facinho em um país como a Coreia do Norte. Você consegue pôr uns limites ainda em um país como a China, mas a partir do momento que um país abre para o mundo, que um país tem internet, que um país recebe todo um conhecimento, quer seja positivo ou não, seja bom ou não, eu tô falando em geral de um conhecimento, é difícil se retroceder, é difícil chegar num ponto. Então, a Rússia mudou muito, muito. A ideia que a galera tem de União Soviética, a galera, a ga, não sou de nenhum, mas a galera tem uma ideia assim de uma Rússia que a União Soviética foi, estão entendendo? E já não é mais. Você não encontra jovens assim com esses mesmos ideais, tão, sabe? E tem um militante, um rapaz que tem um canal no YouTube, ele é LGBT, e ele deu uma entrevista e ele falou isso, eu até fiz o react do vídeo dele. Ele dizendo que as coisas mudam, que é muito difícil se pensar em é que eu li o comentário, é que eu vi. Mas enfim, gente, eu acho que é algo que não vejo uma mudança assim não. E também é algo que vai vir num vídeo meu do canal, eu gravei um vídeo sobre isso, que é algo que também não milito, não luto, não vou atrás, que eu acho que é uma luta deles. Eu acho que é um direito deles, acho que é uma luta que não é minha. Eu não sair do meu país para vir militar, me opor, fazer nada contra o governo de um outro país. O que eu tiver de reclamar e de fazer vai ser do Brasil. Eu posso falar do meu país. Eu posso falar, contestar e contra a lei e contra. Com brasileiro, com meus amigos, eu bato boca. For questão de preconceito, for questão de racismo, for questão de homofobia, eu converso, eu discuto sobre o Brasil dentro do meu país. Agora aqui não. Aqui é uma coisa que não me cabe. Eu não estou na minha terra. E é isso. Gente, e assim, ó, tudo é muito interessante. Isso agora, lá vai outro delírio meu. É muito interessante como as pautas, elas, existindo ou não, elas vão perdendo efeito. Porque agora eu vou jogar na conta do capitalismo. O capitalismo tem um poder de transformar tudo em mercadoria. Por exemplo, nós vemos que há um debate, nós vemos que há conversa, nós vemos que há pessoas empenhadas, sim, no Brasil, a acabar, por exemplo, com questões de racismo, com questões de homofobia, etc. Mas há também uma gourmetização desse assunto, né? A máquina já tomou para si esse assunto e já virou uma. Você pega, por exemplo, a parada LGBT no Brasil. É a mesma coisa do carnaval. É um carnaval, só que um carnaval LGBT. Em que sentido? Não tem representatividade. Não é uma coisa mais de protesto, é só um evento de curtir, assim. É um evento. É como a Marcha para Jesus, que a Marcha para Jesus tem quase tudo menos Jesus, assim. Viraram fontes de comércio, assim. Viraram bandeiras ideológicas, parte, políticas mais do que ideológica política, virou financeira, e eu posso colocar no mesmo patamar os três: o carnaval, a marcha para Jesus
e a parada LGBT são coisas muito parecidas para agradar cada público. É como Coca-Cola, Sprite e Fanta, tá entendendo? Ah, eu não gosto de Coca, eu tomo Fanta, eu não gosto de Fanta. Eu. Você lembra, realizando um Pokémon, né? Elisandra falou. Então, se tem opções, entendeu? E tudo é assim, gente. Na vida é assim. Eu acho que a partir do momento que a gente. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a encarar que as coisas são menos bonitas do que elas parecem, ou que as coisas são menos românticas do que elas parecem ser, a gente consegue, não sei, talvez construir um mundo melhor, analisar bem o que estão falando ao nosso redor. Bom, voltando, rebobinando a fita, foi isso, né? Donald Trump venceu as eleições. E o que é que vai mudar, será? O que é que vai acontecer? Quais serão os próximos passos? Vou ficar de olho aqui, vou ficar lendo aqui, dando uma olhada, pesquisar o que é que rola por aqui, o que é que vai rolar em vários locais. E vamos ver, né? Vamos ver. Mas no mais, eu sei que eu acredito que a mídia vai ferver no Brasil, né? Que o Brasil adora. O Brasil adora, 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 adora. Acho que vai dar uma fervida muito grande assim.